as manchetes, né? Para não passar em branco, tempestade tropical Hillary libera fúria no sul da Califórnia. Olha, eu mudando a tempestade de lugar. Rússia fracassa a primeira missão lunar em 47 anos. Hacker diz à PF que entrava pela porta dos fundos nas idas ao Ministério da Defesa. Matéria do G1. Destravar a votação do marco fiscal R7. PGR avalia veto de redes sociais a incentivadores do 8 de janeiro, caso STF autorize acordo. Está no UOL Notícias. Ministério do Trabalho quer novo imposto sindical obrigatório de até o triplo do extinto. Está no O Globo. Lula desembarca na África do Sul para seu retorno à cúpula do BRICS, com muitos pedidos de reuniões bilaterais. Está no Jornal do Brasil. A tempestade está acontecendo, era um furacão, se tornou tempestade na Califórnia. Interessante o nome, né? Hillary. Hillary. Pode ser bombástico às vezes, né? É a maior em 80 anos. Em 80 anos. E já está um transtorno, um caos. É só tempestade, um caos. Enchente para todo lado. Então, é preocupante. Já fez uma vítima. São constantes os alertas, né, Márcio? As questões das mudanças climáticas. Não vamos longe, o que a Avaí passou semanas atrás, com as queimadas que incêndio, praticamente, né, dizimaram a cidade inteira, né? Queimou carros, prédios, as pessoas tiveram que se jogar no mar para fugir do fogo. É sempre chamar a atenção sobre essa questão tão importante da gente começar. A gente precisa aprender a viver de forma sustentável. Precisa aprender a respeitar a natureza, precisa aprender a cuidar dos nossos bens naturais, porque as mudanças estão vindo e talvez sejam, eu acredito que já são irreversíveis do ponto de vista de tudo que tem acontecido, as altas temperaturas no norte durante o verão. Daqui a pouco a gente está vivendo isso aqui no Brasil, e principalmente agora. Imagina, olha hoje como é que está quente o dia, né? Veranico, né? Veranico em pleno inverno. Então, como que é isso? Opa, vamos alertar, gente. Então, essa situação na Califórnia, eu com a Carolina na cabeça, hein? Na Califórnia, chama a atenção. Outra questão foi a questão do fracasso russo, né? 47 anos fazendo chegar na Lua, e aí agora não conseguiram. Deu um problema lá, perderam o controle, perderam o contato, e aí a nave se perdeu na aterrissagem, na pré-aterrissagem lunar. Olha só que coisa, né? Aí o pessoal fala, pô, mas 1960 e qualquer coisinha, o pessoal já estava pisando na Lua. Né? A Rússia, ela superou os Estados Unidos em colocar um homem em órbita, né? Colocou primeiro que o Tio Sam. Essa é uma competição, né? Uma competição de longa data, né? De quem detém a melhor tecnologia para chegar nos outros... nos satélites e nos outros planetas, né? Quando se fala em a viagem a Marte, isso não está distante. Volta e meia se tem expedições de robôs para poder tentar descobrir o que é aquele ecossistema, como que é o solo lunar, como que é o solo em Marte. Tem essa o homem, né, nessa busca incessante para descobrir se ele é o único no mundo mesmo, ou se existem outras vidas fora daqui. O que eu acho interessante, Ju, é o investimento que se faz nisso, e por outro lado você olha países com problemas incríveis, fome, a população no mundo, grande parte passando fome. Um mundo que produz 6 vezes mais do que ele deveria consumir e tem mais de 2/3 da população em situação muito difícil. Exatamente. Então, e você chama bem a atenção para essa questão, né? É um investimento tão alto, precisa ser feito. São tantos testes antes de você pensar em colocar uma expedição dessa em órbita, que a gente se pergunta, é necessário mesmo fazer essa excursão agora, nesse momento, lembrando que Rússia e Ucrânia estão em guerra, que o acordo está longe de acontecer. A gente vai falar sobre isso na matéria daqui a pouco, né? Sobre como vão ser as investidas, que as investidas da Rússia vão crescer. Então, a gente fica pensando, né? De repente é uma forma de levantar uma pauta positiva. Vamos mandar agora um foguete lá na Lua. E aí, de repente, deu ruim.
Como é que faz? Por falar em Lua, né? Parece que o negócio está meio estratosférico aí com o hacker. De repente foi até culpa do hacker esse problema no sistema do foguete russo aí, né? Mas de repente pode aparecer. Porque o hacker disse agora que ele entrava pelas portas dos fundos do Ministério da Defesa. Eu não digo nem que sim, nem que não, né? Mas é incrível, né? O hacker entrando pela porta dos fundos do Ministério da Defesa nessa questão que envolve as urnas eletrônicas ou não. Quer dizer, gente, tudo pode ser possível e tudo pode não ser possível. O advogado do hacker agora está estrela, né? Vai receber o Oscar. O hacker está aí mostrando diversas versões dele mesmo, né? Os cursos vão acabar criando curso de hacker, licenciado pelo MEC. Olha o quanto isso é perigoso, né, Márcio? Eu não me surpreenderia. Para a gente entender um pouco esse contexto, né, do que é a presença do Delgatti, do que é as coisas que ele disse, que ele precisa provar, evidentemente. A gente não pode aqui falar, olha, o cara revelou tudo. No primeiro momento do depoimento dele, ele falou tudo que queria e que não queria. Contou todos os detalhes. No segundo momento do depoimento dele, ele... boca de siri. Vou falar nada, não respondo, prefiro ficar em silêncio. Mas que já fizeram isso, né? Quem fez isso? Quem deixou de falar? Foi o Cid que falou? Não, o Cid respondeu algumas coisas. Foi o da PF? Quem foi que não respondeu nem o dia em que nasceu? Agora eu já não vou lembrar mais, porque essa CPMI tá uma novela. Eu acho que foi o Cid. Na verdade, tem que ser imperdível. Tinha que ser tipo uma série passando na TV aberta. E na TV aberta, na verdade, porque a gente precisa saber o que as pessoas têm a dizer. Lembrando que a CPMI mista é justamente para averiguar as questões do 8 de janeiro, averiguar todo o vandalismo que foi feito nos prédios dos poderes constituídos da nação brasileira. Muita gente precisa ser responsabilizada, muita gente entrou isso aí de gaiato no navio e hoje está preso, respondendo, porque estava lá junto, vamos lá, todo mundo de amarelo, vamos lá vamos invadir. E olha aí toda essa coisa que se criou no nosso país, que só reforça a polarização, que só reforça a divisão, que não é positiva para o Brasil de nenhuma forma. Isso é positivo, você ter brasileiros invadindo os prédios públicos da nação brasileira e depredando. Não me parece justo. Uma coisa que a gente mesmo que paga com o nosso imposto para manter em pé, né? Parece estranho. E aí, todo esse desenrolar das pessoas que estão sendo envolvidas e sendo arroladas no caso, e aí tem várias conexões, né? Por isso que é uma série muito bem bolada isso, porque são várias conexões. O 8 de janeiro com a fraude da urna eletrônica, possível, né, averiguação se tem fraude, se não tem, o negócio das joias, que não são joias, é o relógio, e por aí vai. É o Rolex. É todo um Maria Clara, contexto... conta pra gente as matérias aqui. Continua, Juliana. É um contexto tão complexo que só a gente realmente acompanha todo dia para entender. E aí, essa questão do hacker, né, quando ele fala que entrou pela porta dos fundos, pelo Ministério... Veja o quanto é complexo isso, porque o Ministério da Defesa é um dos principais prédios que tem um controle rigoroso de entrada. Justamente porque guarda consigo todo, né, toda a expertise de proteger a nação brasileira, né, dessa relação de proteção da nação brasileira, de como que são discutidas as estratégias para salvaguardar os bens da nação e a segurança dos seus chefes e da população. Então, ele que explique agora se tinha chave disso, se não tinha, como é que é. Como é que é essa porta? Como é que entra tem um porta dos fundos que foi sucesso, né? Agora, lembrando que, né, os próprios têm câmeras de segurança, então vai ser possível, ao longo desse processo todo, averiguar se entrou mesmo, que horas foi, com quem falou, se tem imagem da sala onde conversou. Então tem muita coisa a explicar o seu Delgatti, muita mesmo, né? Até porque o histórico dele não é dos mais animadores. Mas
esses dias assistindo um dos noticiários, uma coisa me pegou, né? Falei assim, quem é que vai falar sobre esses tipos de coisa? O cidadão de bem, que está na sua casa, que trabalha de manhã até à tarde, que às vezes estuda à noite, que ensina o filho a estudar, alguma coisa, família, né? O cidadão de bem, dito de bem, e que tem que ser, porque a maioria do povo brasileiro, a gente não pode esquecer isso. Muita gente coloca no debate, porque o fulano foi corrupto, que o fulano foi ladrão, porque o povo do Brasil... Não. A população brasileira é honesta, é trabalhadora, precisa de que o Estado funcione para que as coisas aconteçam. Então, a gente não pode generalizar a relação do povo, né, com o povo, nomear, né, colocar todo mundo no mesmo bando e achar que todo mundo é igual. Não é isso. Eu não posso ser julgada pela conduta de uma outra pessoa, né? Mas o que a gente precisa aprender com esse tipo de prática é que isso mancha a nossa história, né? Só para fazer um adendo, Juliana, eu quero saber... Esse hacker, ele presta serviço para as pessoas ligadas ao poder desde quando? Não, e o pior, assim, né? É o prazer, de um lado, é do outro. Como que é isso? Né? Então, assim... Quer dizer, é um hacker que tem uma... Se ele é um hacker, o que se diz? É uma pessoa que invade o sistema. Não é uma prática correta. Não é. Né? Ele tem condenações nas costas, já esteve preso. Então, assim... Só que quem é que vai revelar esse tipo de coisa? É o cidadão de bem que não está envolvido nisso, ou são as pessoas que acabam se deixando levar por diversos interesses e se colocam nessas armadilhas? Aí eu pergunto, então ele tem muito a dizer, porque ele deve ter visto coisas. É uma delação premiada? Olha, me pareceu. Quem assistiu a CPMI da última quinta-feira, mesmo depois, né? Porque fica gravado, dá para assistir lá no YouTube da TV Senado, dá para acompanhar tudo que foi falado. E aí dá uma sensação de que é uma delação ao vivo ali, que é uma forma de se posicionar para dizer, olha, eu tenho coisa para dizer, mas eu digo mais se vocês me derem a benesse de reduzir a minha pena. Ou de não ir preso. Pois mas como eu sempre falo aqui, né? A gente precisa, de fato, acompanhar essas coisas acontecendo. Porque elas definem muito do que a gente é. Mesmo se a gente querer. Vamos dar uma avançadinha aqui? Tem uma matéria, uma manchete, que é do Ministério do Trabalho, que vai voltar o imposto obrigatório sobre a questão do que você, trabalhador, repassa para o sindicato em até 3 vezes mais. Agora é por ano, é referente ao que você recebe no ano. A contribuição sindical, que foi abolida, deixou de ser obrigatória, volta agora com uma outra composição e vai ter um avanço no cálculo, que na verdade é o que o trabalhador ganha em todo o ano. Gente, nós estamos querendo aparelhar quem? E um detalhe, né? Vai ser analisada pelo presidente Lula quando voltar da África, essa questão, mas nós estamos querendo aparelhar quem? E precisa ser visto com muito cuidado isso, porque assim, o movimento sindical é um dos movimentos mais fortes no país e que as pessoas que participam desses movimentos, elas realmente querem colaborar e contribuir para isso. Só que se a gente está falando de um Brasil que precisa de uma reestruturação, né? De um Brasil que precisa sentir o aumento real do seu salário, a diminuição de preços na ponta, a gente não está... Tem alguma coisa aí que está saindo do controle, assim, né? Porque, querendo ou não, é um desconto no bolso do trabalhador que vai ser para além do que não estava obrigatório, que era facultativo. O que eu falo, mas o sindicato tem despesa. Eu entendo tudo isso, os sindicalistas têm que estar ali à disposição perfeitamente, mas, a grosso modo, se a gente analisar o volume que se tem hoje, o volume que se vai ter 3 vezes mais, o que justifica esse aumento nessa totalidade? Para o trabalhador, mas vem cá, você está aparelhando algo. Então, vamos colocar isso de forma clara. A necessidade real do sindicato, a necessidade disso, de como vai sobreviver o sindicato, qual a independência dos sindicalistas, das pessoas que trabalham ali, qual a estrutura que tem que ser mantida, claro que tem que ser mantido. Né? Qual o benefício para o trabalhador, qual a operação do sindicato em tudo isso. Isso tem que ser observado, porque o trabalhador ele está em todos os rincões desse Brasil. Exatamente, e qual sindicato
e sindicatos. Existem sindicatos e sindicatos. Então, quais são esses sindicatos e quais são os sindicatos? Isso a gente precisa analisar. E a lei é para todos, Juliana. É isso, eu concordo com você. Acho que precisa ser analisado, né, quais são essas questões, essas delicadezas, né, em que as leis são constituídas e que essas normas de um momento para o outro passam a ser refeitas, né, revistas, sobre qual ponto de vista eu estou atendendo só a quem mantém a organização ou de fato isso tem uma concordância com a classe trabalhadora sindicalizada. Tudo isso precisa ver, né? A gente não pode também sair no ataque, mas a gente precisa entender, como você disse, a instituição precisa ser mantida, a gente sabe que isso é por meio de uma colaboração, mas a colaboração ela não pode se sobrepor à necessidade que o trabalhador tem referente a esse serviço que é prestado, a função desse serviço prestado e principalmente a relação desse trabalhador com isso fora, né? Fora do processo sindical, que é o seu dia a dia, como que isso vai impactar dentro do orçamento. Aí eu faço uma coisa, que se aumentar a participação de lucros do trabalhador, beleza. Mas a gente não sabe se isso é uma máxima, né? Então, precisamos rever em todas isso as empresas Lembrando que o Congresso é quem decide, né? Exatamente. A Casa de Leis é lá, quer mudar a lei é lá.